Então, pessoal, hoje o assunto é muito legal e toda hora o pessoal se enrola com isso porque é bem difícil resistir às notícias. Não, eu já sei que tá errado, ninguém precisa se incomodar, é apenas uma forma irônica de escrever. Então nós vamos falar hoje sobre as notícias. E as notícias incluem notícia de mídia, notícia de achar que é esperto, insider, essas coisas, recomendação de banco, de agência de risco, e tudo isso que as pessoas ficam se perdendo, né? Porque não há a menor chance, né, de você realmente, quer dizer, ter acesso gratuito a nada disso que interesse. E quando interessa, é caro e normalmente é ilegal, né? Porque as notícias, vamos dizer assim, insider, de verdade, são ilegais, né? Então, começamos aqui pela que está em voga, né? E eu vou botar aqui um monte de imagens e gráficos que estão em voga, né? Ou não, né? Que estão na crista da onda ou já passaram, mas de qualquer jeito que trazem à luz esse tema, né? Então, começa aqui pela que está mais em voga no momento. Vejam como as revistas saem na capa falando mal da Petrobras, é óbvio aonde? Por aqui. Não foi exatamente aqui, né, no fundo, né, mas em algum lugar por aqui saem essas revistas. E aí, depois dessas capas maravilhosas, a ação vai e sobe 60% em linha reta quase. Aí essa, não, mas não recuperou o que perdeu, mas não sei o que, mas não interessa. Interessa que quem seguiu as revistas perdeu 60%. Então o cara vem, vou vender aqui, vou vender descoberto, vou não sei o que, e creu. Então, se recuperou, se não recuperou, não interessa, né? E dentro desse tema, né, duas coisas, né? Duas coisas importantes, né? Uma é que só antes de começar essa alta, né, o que saía na mídia todo dia sobre a Petrobras? Está quebrada, está quebrada, está quebrada, está quebrada. Aí quando você fala assim, não está quebrada, começa aquela discussão idiota que é muito comum hoje em dia. Tá defendendo o governo, é petista, não sei o que. As pessoas estão completamente idiotizadas com isso. Não está quebrada por uma coisa muito simples. Se você pegar a dívida, né, se você pegar o patrimônio e dividir e diminuir a dívida, né, e no caso a dívida líquida, porque você tem que considerar o dinheiro que está em caixa. Tá bom, vamos considerar que esse do dinheiro já está incluído no patrimônio, mas se você pegar o patrimônio e diminuir a dívida, sobram 100 bilhões. Então não tem como estar quebrada. E além do mais, deu 23 bilhões de lucro no ano. Então, ponto, não está quebrada, acabou. Quando você fala isso, você está só analisando os dados em contraste com as besteiras que saem na mídia que as pessoas ficam repetindo. Você não está defendendo o governo, defendendo a direção da empresa. Não. Quando você vai analisar empresas, quando você vai operar na bolsa, esquece política. E esquece principalmente a sua posição política, a sua ideologia. Nada disso entra. Não interessa se eu gosto, adoro ou detesto o governo. Petrobras não está quebrada, ponto. E aí depois dessas brilhantes, né, capas de revistas, né, que a gente já mostrou, né,
Depois dessas brilhantes capas de revistas, como botei há 30 anos acertando fundos, né? Vem essa notícia aqui, né? Aí sai ontem essa notícia. Em meio à crise política, ações da Petrobras saltam quase 50% em 51 dias. Aí o que acontece hoje? Ela está caindo 3, 4%. Então, a sua vida, e a gente tem aqui um exemplo perfeito. Não, aqui. A gente tem um exemplo perfeito, né? Olha a capa, quando o OGX estava lá, custando R$20. Nasce o maior bilionário brasileiro, não sei o que. A capa é aqui. Aí aqui o sonho acabou, quando ela está a centavos. Então, se você vai ficar seguindo isso, você vai comprar no topo e vender no fundo. Claro, as capas, as notícias boas vêm no topo. E no fundo vem a desgraceira. Não estou dizendo que vai voltar a subir, mas o fato concreto é esse. Só vai voltar a subir se a empresa ficar boa. E se a empresa não voltar a ficar boa, não tem como voltar a subir. Tem até esse aqui também, parecido, sobre a Petrobras, né? Uma reportagem interessante. Aos 40 anos, Petrobras vive a pior crise da sua história, 1994. Aí depois vem uma capa lá no topo. Quer dizer, se você considerar 94, a dinheiro de hoje, a cotação está mais ou menos 1 centavo. Então, basicamente isso que acontece. Então, basicamente esse vídeo de hoje eu vou mostrar um monte de figuras e memes, imagens que eu fiz para mostrar esse ponto que eu tô querendo mostrar para vocês. Essa daqui é muito interessante. Não sei se tá pequeno, tá meio pequeno, mas eu vou ler para vocês. A gente pode aumentar um pouco, mas aí eu acho que vai sair. Bom, não consegui, vai aqui, né? Então, você vê uma reportagem dizendo Petrobras é a empresa com mais dívidas do mundo, que é outro bullshit, né? Que saiu na mídia muito, né? Porque quando você vai ver, a dívida é 0,77 do patrimônio. Você tem empresas com dívida de 2, 3, 4, 10 vezes o patrimônio. A dívida em números absolutos não quer dizer nada, né? Você pega aqui um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Como isso é uma besteira, né? Ficou saindo a maior dívida do mundo. Eu ganho 10 mil por mês. E tenho um patrimônio de 1 milhão. E devo 50 mil. Você, por outro lado, vamos botar assim, 1, 2, 3. Você ganha 1.000 por mês. Você tem um patrimônio de 20 mil e tem uma dívida de 20 mil. Qual é a dívida maior? A minha é maior porque é 50 mil, a sua é só 20 mil. Mas a minha é 5% do meu patrimônio, e em 5 meses do que eu ganho eu pago a dívida. A sua é do tamanho 100% do seu patrimônio, precisa 20 meses. Então a sua dívida é maior que a minha. Então esse negócio que a dívida da Petrobras é a maior do mundo é outra besteira. É outra baboseira desse tipo. Então, Petrobras é a empresa com mais dívidas do mundo. Aí quando você olha aqui pequenininha, a Petrobras é agora a empresa mais endividada do mundo, segundo o relatório divulgado pelo Bank of America Merrill Lynch.
Na mesma época, na mesma reportagem, em outra página, banco estrangeiro encheu o carrinho de ações da Petrobras e Vale semana passada. Qual banco? Bank of America Merrill Lynch. Então, normalmente, quando eles liberam essas notícias, é porque estão querendo comprar. Eu não estou conseguindo, deixa eu ver, Ctrl, assim eu consigo aumentar, viu? Isso aqui é sobre agências de risco, né? Que é outra coisa que o pessoal adora seguir. Então, Banco BVA, em todos os dois aqui, ó, nesse daqui, em 28 de agosto, boa segurança para honrar os compromissos, solidez financeira. Aí em outubro, moderada segurança, 15 de outubro. 28 de setembro, solidez financeira. Aí 19 de outubro, decretada a intervenção do Banco Central. Aí 19 de outubro, o rating cai para D. Claro, agora o Banco Central interviu, disse que está falido. Então, 15 de outubro ainda estava BBB. Então, em agosto dizia boa segurança para honrar compromisso, solidez financeira. Em outubro o banco quebrou e o Banco Central. Aqui, ó. Agosto, boa segurança para honrar compromisso, solidez financeira. Outubro, BC decreta intervenção no BVA por graves violações a normas legais. Então, são as agências de risco, né, que as pessoas ficam seguindo também. Analista, né, o pessoal adora seguir, né? Bolsa é fácil, só seguir os analistas, comprar e esquecer. Vamos diminuir um pouco agora. 28 de 4 de 2011, analista corta preço do alvo da OGX para R$ 25,50. Em 2013, R$ 2,00. Depois foi para centavos. Preço-alvo é um dos maiores bullshit que tem, né? Não existe preço-alvo. E daí preço-alvo? Bota qualquer preço-alvo. Só serve para estimular giro, mais nada. Bradesco foi um também que teve um bullshit sensacional em cima, né? E o banco tendo cada vez mais lucro, né? Então, Bradesco, como sempre, basta seguir as notícias, né? Quem lembra, houve aquele bullshit. Bradesco reduz juros do empréstimo e financiamento. Após nova Selic, Bradesco anuncia redução de taxa de juros. E o banco quer quebrar por causa dessa taxa de juros. Bradesco reduziu os juros do cartão de crédito para 1 dígito. E olha o que foi acontecendo com a ação. E agora continua subindo. E depois de todo esse bullshit que o governo mandou baixar o juro, então os bancos iam quebrar, e não sei o que, não sei o que lá. O que acontece? Um lucro trimestral recorde, né? 3 bilhões e meio. Você veja que o lucro continuou subindo. Então, mais um bullshit também, né? Que se mostrou com esse negócio de seguir notícia. Essa daqui é muito interessante, né? Após queda recente, compre CEMIG sem medo, recomenda Deutsche Bank, né? Então, depois dessa queda aqui, ele mandou comprar sem medo. 5 de 9 de 2012, né? Nessa queda aqui, ó, ele mandou comprar sem medo. Aí depois, olha o que aconteceu. Claro que CEMIG se recuperou e houve outros problemas, e a empresa está até indo bem, está dando lucro, mas o que é interessante é a recomendação de comprar sem medo aqui nesse dia aqui, e depois olha o que acontece, né? Depois da recomendação do Deutsche Bank. Essa daqui é muito interessante, né? O pessoal que gosta de seguir agência de risco, né? E ficar histérico com esse negócio de agência de risco, tem que completar esse quadro aqui, mas o upgrade, né, quando o Brasil recebeu o upgrade das agências de risco, a bolsa estava em 70 mil, depois o downgrade em 47 mil, e depois do downgrade já voltou para 54 mil. Então,
você pode comprar no upgrade, vender no downgrade e detonar todo o seu dinheiro. Então, upgrade é quando querem vender e downgrade é quando querem comprar, mas para eu poder vender aqui, eu tenho que convencer as pessoas que o Brasil está uma maravilha e tudo para dar o upgrade para eu vender para você, sardinha que segue essas coisas. Depois olha o que acontece. Depois que eu dou o upgrade que eu vendo para você. E se eu quero comprar, eu tenho que dar downgrade, e assim por diante. E aqui uma brincadeira também, downgrade do SP, só vender índice para a galera, né? O downgrade foi mais ou menos aqui. E olha o que aconteceu depois. E não parou, né? Foi até 54, né? Kim de Bengala prova. Esse quadro também é outro bullshit que não para de sair na mídia, né? Que as elétricas estão todas quebradas. E isso aqui, dado o conjunto das 12 maiores empresas elétricas do Brasil, sem a Eletrobras, mas a Eletrobras sempre teve ruim mesmo, então nunca foi uma boa opção de investimento. 60 bilhões de receita, lucro de 8 bilhões, margem de 13%, ROI 17%, 12 bilhões em caixa, dívida de 36 bilhões, dívidas em relação ao patrimônio líquido 0,83 e um fluxo caixa de líquido positivo de 11 bilhões. Então, dá para ver como elas estão quebradas, né, como tem saído na mídia e tudo mais. Esse daqui é muito interessante, né? Eu vou seguir as notícias, agora eu vou. As ações de varejo têxtil 2010, dezembro de 2010, as ações do varejo têxtil já estão precificadas e enxergam mais risco que oportunidade, pois as margens estão no pico histórico. Desde que saiu essa notícia, subiram 50%. Em 2013, fevereiro de 2013, em preço de liquidação, OSX sugere alta de 113% e abre oportunidade de compra. Depois da notícia caiu 43%, até hoje caiu mais. Então quem quiser ficar seguindo essas coisas, que siga, né? A gente vai mostrando aqui. Esse é um gráfico muito interessante, que mostra que às vezes sai assim, os insiders estão fazendo isso, os insiders estão fazendo aquilo. Se for insider mesmo, ninguém sabe o que está fazendo, né? Então, tá aqui, ó. Aqui, os insiders estão vendendo até não poder mais. Aí continua subindo. Insiders vendem como se não houvesse amanhã. Continuou subindo. Venda dos insiders chega ao recorde. Continua subindo. E assim por diante, né? Então, mostrando que se tiver que subir, vai subir. Não adianta essas mensagens aqui, insider, não sei o quê. Um daqueles negócios, né? 18/12, Moody's rebaixa a perspectiva da Petrobras para negativa. No dia seguinte sobe 3%. Tá, de lá para cá caiu, mas é que as pessoas ficam seguindo essas coisas assim. Outra coisa é ser recomendação de corretora, carteira de corretora, né? Quais corretoras mandam na bolsa, vou seguir as recomendações dela. Corretora tal recomenda 7 ações para março e tira a Petrobras da carteira. Petrobras some das carteiras recomendadas para março. Desde que aconteceu isso, subiu 20%, como sempre na mosca. Essa daqui eu já mostrei, né? É impressionante, né? Uma capa com eu que bilionário com a OGX em 20. Depois com a OGX em centavos, o sonho acabou, né? Essa daqui é uma clássica que a gente fez, né? Que é muito interessante, né? Então, aquela capa sensacional do ganhei 1 milhão na bolsa, no topo, né? Depois desaba tudo, aí a bolsa virou mico, para que serve os analistas. Aí ela sobe, o brilho da bolsa, o poder de atração da bolsa. Aí desaba, vem o pânico nas bolsas, a fuga da bolsa. Então, você vai ficar seguindo capa de revista, comprar no topo, vender no fundo, comprar no topo, vender no fundo, e assim por diante a tua vida toda, né? Aqui muito interessante, vai ter alguns segmentos dessa, né? 11 de janeiro de 2010, Credit Suisse eleva preço-alvo da OGX para 25.
17 de janeiro de 2013, Credit Suisse redefiniu a recomendação em neutro e o preço-alvo da OGX em 5,70. Então, vão sair nesses preço-alvo e recomendações e as pessoas vão esquecendo, mas eu não esqueço não, eu boto aqui para vocês. E de vez em quando eles acertam, né? Claro, porque vai chutando um monte de coisa e acerta. Então é muito fácil, né? Tá 23, aí você bota o preço-alvo em 25. Aí depois tá merreca, você bota o preço-alvo em 5,70. E assim por diante, né? E você vê que a saga continua, né? Credit Suisse eleva preço-alvo da OGX para 25 em 2010, estava 17. Aí em 2013 ela bota recomendação neutra e preço-alvo 5,70, está 4,10. Depois em março de 2013, Credit Suisse baixa a recomendação de OGX para venda, ela está 2,60. Quer dizer, ela recomendou compra quando estava 17 e depois recomenda a venda a 2,60. E aí depois em outubro de 2013, 13 motivos para comprar Petrobras agora, na opinião do Credit Suisse. A gente sabe o que aconteceu com Petrobras desde outubro de 2013, né? Esse daqui é muito legal, né? Em preço de liquidação, o OSX sugere alta de 113% e abre a oportunidade de compra. Aí caiu 44%, né, depois dessa notícia, né? Engraçado é dizer, sugere alta de 113%, né? Essa é bem interessante, ó. Só seguir as previsões do bancos. Bancos veem Selic de 6,25% em 2013. Parece que ainda é uma visão minoritária. Itaú, Santander e mais dois. O Focus ainda aponta a manutenção de 7,25%. Se a expectativa é de 6,25, não sei o que, então os bancos todos fizeram essa previsão de 6, 7 e todo mundo sabe que foi lá para cima, foi para 11 e tal. Então é um monte de chute, né? Nada além de chute, né? Chute, mais chute, mais chute, mais chute, né? Essa eu já mostrei, muito interessante, né? Esse aqui é muito interessante, que foi um dia que saiu o balanço da Vale. Então você acha que é só vir prejuízo no balanço e sair vendendo, né? E no dia que saiu o balanço com prejuízo da Vale, ela subiu 10%. Essa daqui é muito interessante, né? A capa que acertou o fundo exato, né? E eu já mostrei. E essa daqui eu já mostrei para vocês, né? O Bank of America, que na mesma hora bota que a empresa com mais dívidas do mundo, segundo o relatório, e encheu o carrinho, né? Foi lá e comprou. Que é o que a gente vê acontecer mesmo, né? Quando eles estão querendo comprar, tem que sair notícia ruim, né? Então, e a agência de risco, né? Que quem quiser seguir, que siga, mas é impressionante, né? Depois que da questão do subprime, que os ativos de subprime todos tinham mais, não sei o que, e tudo quebrou, e as pessoas continuam dando importância à notícia, à agência de risco. Então é agência de risco, recomendação de banco, recomendação de corretora, besteira que sai na mídia. É difícil resistir mesmo mostrando todos esses erros, é difícil resistir. Você tem que fazer um esforço para resistir. Se você não resiste, para de ler. Para de ler essas besteiras. Como é que você opera na bolsa, então? Se você é sócio, você tem aqui na Baixa.com esses quadros com os dados das empresas. Você estuda os dados das empresas e se mantém sócio enquanto a empresa for boa. Você vê que você pega o gráfico de uma empresa como o Bradesco, o lucro só sobe e a cotação vai subindo atrás. O Bradesco está praticamente no topo histórico, apesar de todo esse histerismo. Então, Itaú está no topo histórico, o Bradesco está quase no topo histórico. Então, se você é sócio, você acompanha os balanços e não lê mais nada. Se você vai fazer trade como parte dos seus investimentos para ter lucro e investir, você monta uma estratégia de trade e segue a sua estratégia de trade. Então,
ficar atrás de agência de risco, atrás de notícia, recomendação de banco, recomendação de corretor, e o pior, o que o Barsi está fazendo, o que o Parisotto está fazendo, o que o Buffet está fazendo, que não sei o que. Nenhuma crítica a eles, são gênios, são milionários, mas você nunca vai saber o que esses caras estão fazendo de verdade, senão eles não eram milionários. É a outra forma de se enganar, ficar atrás do que esses caras estão fazendo. Então isso aí é para a maioria perdedora, né? A manada perdedora, ela não resiste, porque é manada. Então ela vai sempre seguir notícia, vai sempre seguir o que a agência recomenda, o que não sei o que, fica com esses negócios, mas aí vem com esses papos ridículos. Se o Deutsche Bank está dentro, então não pode ser roubada. O dia que você souber o que o Deutsche Bank está fazendo, ou o Deutsche Bank quebrou, ou você virou presidente do Deutsche Bank. Senão você não vai saber nunca o que ele está fazendo de verdade. Então fica essas baboseiras de manada, se ele está dentro, se o Barsi está dentro, então não pode ser roubado. Do dia que você souber o que ele está fazendo de verdade, ele não é mais milionário. Então, esquece tudo isso, ou você vai estar sempre fazendo parte da manada perdedora, seguindo as notícias. É isso aí, pessoal. Um abração.